Mais uma vez, boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença aqui nesta sessão de partilha de experiência do Filipe Brasileiro. O Filipe Brasileiro é professor adjunto no Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba, no Brasil, e esteve connosco nos últimos meses a realizar um estudo de pós-doc, e vem aqui apresentar-nos o relato da sua experiência enquanto investigador convidado do Digimedia, nesse contexto do estudo que realizou. Este seminário, esta palestra ficou designado de Resiliência Informacional e Redes Digitais em Contextos de Saúde, relato de experiência enquanto investigador convidado no Digimedia, estudo pós-doc, e marca então o final deste percurso que o Filipe fez connosco, que foi francamente afetado pelo cenário pandémico em que nós estamos. Pese embora essas limitações todas, eu espero que o Filipe tenha conseguido levar daqui uma boa experiência e alguma consolidação do conhecimento em torno destes conceitos que ele hoje aqui nos vai trazer, e passo-lhe desde já a palavra. Obrigada, Filipe, vamos ouvir-te. Obrigado, professora Margarida. Olá a todos e todas, é um grande prazer poder compartilhar um pouco dessa experiência e também de estar aqui, né, sã e salvo após esse ano tão atípico, né? Mais salvo que sã, mas chegamos aqui e isso é muito importante. Esse tema, resiliência informacional e redes digitais em contextos de saúde, como a professora Margarida bem falou, ele faz parte de um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo nos últimos anos e que foi aprovado pela Agência de Financiamento do Brasil, a CAPES, no ano de 2019, né? Antes de dar início à apresentação sobre esse tema, eu gostaria de falar um pouco da minha instituição de origem, né? A professora Margarida já adiantou também, mas eu gostaria de sublinhar, né, que eu venho da Universidade Federal da Paraíba, que é uma instituição situada no Nordeste do Brasil, especificamente em João Pessoa, na Paraíba, o ponto extremo oriental das Américas. Eu sou vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da UFPB. É um programa que já tem mais de 10 anos de existência, mas ele vem se reformulando nesses últimos anos, após a saída de alguns professores que se aposentaram, professores mais experientes, que deram origem ao programa, e a entrada de um grupo de professores recém-formados com doutoramento, né, do qual eu faço parte dessa equipe. Então, nós estamos aí em processo de renovação e atualização das linhas de pesquisa do nosso programa. Atualmente, eu atuo na linha de pesquisa Mídia, Cotidiano e Imaginário. Nós temos duas linhas de pesquisa, uma mais voltada para o audiovisual e essa linha mais voltada para as relações entre as mídias e o cotidiano das pessoas e a subjetividade. Bem, então eu fiz esse pós-doutorado esse ano aqui na Universidade de Aveiro, supervisionado pela professora doutora Ana Margarida Pisco Almeida, no Digimedia, no Departamento de Comunicação em Artes da Universidade de Aveiro. E eu gostaria, antes de tudo, agradecer imensamente o apoio, o aceite e a confiança da professora Ana Margarida, desde o início do processo de submissão dessa carta de intenção, até esse momento de acompanhamento, né, do qual foi difícil estabelecer uma relação mais próxima devido à pandemia, devido às suas imposições de distanciamento, mas em nenhum momento a professora se hesitou em me atender e dar sua atenção para que as atividades fossem desenvolvidas da melhor forma possível. Então, agradeço à professora Ana Margarida pela oportunidade, agradeço também aos membros do Digimedia, os colegas nos quais tive a oportunidade de interagir ali no começo do ano, principalmente, e que foi possível estabelecer um laço afetivo e de coleguismo dentro desse tempo. Bem, repito mais uma vez que o meu projeto é vinculado ao edital 01/2019 da CAPES, o edital de professor visitante no exterior, e o título desse projeto é Aperfeiçoamento do modelo de resiliência informacional em redes sociais digitais, né? É um desdobramento, um avanço das pesquisas que venho desenvolvendo após o meu doutoramento, que foi concluído em 2017, né?
é um projeto mais conceitual, mais reflexivo, né? Essa é a proposta inicial, de refinar alguns conceitos, alguns temas, algumas ideias e avançar nelas. Mas, nesse ano, foi possível também, mesmo não sendo o foco inicial, foi possível realizar alguns estudos empíricos para auxiliar esse refinamento de conceitos e ideias. Bem, eu acho que podemos começar a falar um pouco sobre o que vem a ser a resiliência informacional, né? Fazendo um breve contexto histórico do termo resiliência, né? O termo ele não é novo, ele é amplamente conhecido no campo acadêmico e cada vez mais no cotidiano das pessoas. É um termo que tem origem na física, perpassa pelas ciências da saúde, principalmente a psicologia, né, no sentido de fazer referência à capacidade que as pessoas têm de superarem, se adaptarem e se transformarem frente às adversidades e aos desafios da vida cotidiana. Mais recentemente, nas 2 últimas décadas, esse termo ele vem também sendo ampliado para as ciências sociais e para as ciências sociais aplicadas, no sentido de analisar a capacidade de comunidades, organizações, cidades e grupos de enfrentarem também desafios e adversidades, nesse contexto social cada vez mais mutável e dinâmico. Em nossa pesquisa, nós buscamos explorar esse termo resiliência numa perspectiva da informação, que põe em luz as capacidades de resposta dos usuários de informação frente aos desafios informacionais. Mais precisamente, as capacidades de literacia da informação. Se considerarmos que os desafios informacionais estão relacionados ao excesso de informações ou à falta de informações, bem como a desinformação ou as infodemias, né, um termo muito presente esse ano, essa perspectiva ela permite analisar, investigar a capacidade de reconstrução da literacia informacional dos usuários dentro de seus ecossistemas digitais, bem como conhecer um pouco os caminhos que eles percorrem para tomar decisões informadas sobre as questões emergentes, novas, frente a um ambiente informacional complexo e repleto de incertezas, né? Então, daí que a resiliência informacional ela seria uma abordagem conceitual para estudar esse processo de transição numa perspectiva da informação, né? Diferente das perspectivas mais individualistas, centrada nos sujeitos, como no campo da psicologia. Vale ressaltar que essa abordagem ela é desenvolvida originalmente pela pesquisadora inglesa Anne Marie Lloyd, que estuda empiricamente a reconstrução da literacia informacional dos refugiados que precisam se deslocar, né, de seus países de origem, de seus habitats, para novos países e, por assim dizer, precisam reaprender novas habilidades, novos saberes, novos fazeres e novos entendimentos para lidar com esse novo ambiente que se apresenta, né? Então, seguindo essa trilha aberta pela pesquisadora, pela Anne Marie Lloyd, nós buscamos adotar esse contributo para estudar essa transição no âmbito digital, especificamente para explorar a transição informacional de pessoas que enfrentam contextos de saúde. Esse é o nosso enfoque de estudo. E nessa direção nós buscamos explorar especificamente quais seriam as experiências que são favoráveis a essa transição frente a desafios informacionais e quais seriam as experiências consideradas desfavoráveis, digamos assim. Então foi nesse sentido que o projeto foi desenhado e foi realizado, né? Então, passando um pouco adiante, eu acho interessante também, já que eu falei de literacia informacional como o fenômeno a ser estudado pela resiliência informacional nesse contexto de transição, é interessante falar um pouco o que entendemos por literacia, né? Nós entendemos a literacia não apenas como um conjunto de capacidades individuais
adquiridas ou imutáveis que são cristalizadas nos sujeitos e que servem para qualquer contexto ou para qualquer situação, né? Como, por exemplo, um conjunto de comportamentos, né? De modo um pouco diferente, nós entendemos a literacia numa perspectiva holística e ecossistêmica, na qual a literacia passa a ser um conjunto de saberes e fazeres que são contextuais ou situacionais. Isso quer dizer que a literacia ela emerge das situações. Seria, então, uma prática sociocultural que está interligada com uma rede de atores interdependentes, conectados em um espaço temporal delimitado, o qual possibilita certos saberes e fazeres informacionais. Nesse sentido, podemos dizer que a literacia ela é mutável, à medida que essa rede de atores, de conexões, num determinado espaço, também muda. Então, a gente tira um pouco esse olhar mais comportamental e mais cristalizado como algo perene. Ela está sempre em construção e em constante transformação. Então, partindo desse princípio, as atividades relacionadas à informação, como, por exemplo, a busca, o compartilhamento, a identificação, o uso, a checagem, a verificação e diversas outras atividades que são peculiares ao campo da informação, elas são também desenvolvidas no âmbito das situações, né? Digamos assim, com o bonde andando. Os sujeitos precisam aprender a aprender essas atividades para poder enfrentar os desafios informacionais que a eles são impostos, né? De modo sintético, significa dizer que a literacia está em constante construção e transformação, como eu bem já disse, e que ela depende de seus arranjos que são constituídos no decorrer das interações e dos acontecimentos. Em tempos de mudanças, como este no qual estamos vivendo nesse ano, há uma necessidade de reconstruir a literacia, ou seja, de se reconectar a novas fontes, a novos atores, a novos entendimentos, para que as pessoas possam acessar perspectivas novas, diferentes das quais elas já possuem habitualmente, e assim poderem superar as novas adversidades que são impostas a elas. Foge um pouco das rotinas comuns e estáveis do dia a dia, como as rotinas profissionais, de entretenimento, de lazer, essas rupturas, digamos assim, geradas por questões de saúde, elas deslocam essas pessoas para conexões que não são tão habituais nesses lugares comuns delas. Uma dessas características, dessas rupturas, dessa instabilidade, seria a incerteza, né? Tanto a incerteza sobre a saúde em si, sobre a doença, sobre as questões que envolvem a saúde, quanto a incerteza sobre as informações que circulam nas ambiências a respeito dessas questões, né? Sobre o que é verdade, sobre o que não é verdade, sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que se adequa às suas questões específicas e particulares ou não, né? E, além dessa incerteza, outra característica desses contextos é a vulnerabilidade emocional, a ansiedade, o medo, a tristeza, a depressão e outros sentimentos negativos que também afetam esse processo de reconexão, né, de resiliência informacional. Por isso que, em contextos de saúde, os usuários precisam conciliar esses seus arranjos habituais e enfrentar essa ambivalência emocional para poderem se reconectar. Então, isso é um grande desafio, né, nessa perspectiva de analisar a resiliência informacional dentro de um contexto de saúde. Bem, diante desse panorama, o que nós propomos como reflexão nessa perspectiva da resiliência informacional digital é justamente pensar como essa conectividade digital pode atuar de modo desfavorável ou favorável à reconstrução dessas novas práticas de literacia informacional. Então, nessa direção, nós escolhemos investigar inicialmente as dificuldades percebidas pelos usuários leigos, que não são profissionais e especialistas,
no âmbito digital relacionadas à informação sobre saúde. Nesse momento inicial, essas dificuldades analisadas, elas podem assumir uma centralidade no processo de análise da resiliência informacional, né? Uma vez que ela evidencia certas camadas, subjetividades e de conhecimentos que são dificilmente a ser acessadas sem estarem à frente dessas relações de dificuldades ou desafios. Embora concordemos com a ideia de que os demais atores do ecossistema tenham um papel ativo nesse processo da resiliência informacional e também mereçam ser investigados com centralidade, nós acreditamos que conhecer as dificuldades percebidas pelos usuários nessa relação entre informação e tecnologia pode ser a porta de entrada para a análise das agências dos demais atores envolvidos no processo. Então, daí que nós começamos a analisar a resiliência informacional partindo dessas dificuldades e desses desafios. Então, indo para alguns resultados, para alguns outputs desta nossa análise, desse nosso processo analítico, né? Fizemos alguns estudos, inicialmente uma revisão sistemática da literatura na base de dados Scopus, abrangendo os últimos 5 anos de trabalhos que relatam termos voltados para dificuldades, barreiras relacionadas à saúde e à informação no âmbito digital. E podemos identificar várias barreiras relatadas nesses estudos empíricos, barreiras ou dificuldades, né? Precisamente nessa revisão, nós relatamos 21 barreiras, 21 dificuldades, que variam desde tensões culturais entre as práticas liberais de mídia social e as práticas tradicionais acerca da saúde sexual de adolescentes residentes no Senegal, até o acesso inesperado aos conteúdos que lembram experiências perturbadoras ou afetos negativos por cidadãos alemãos diagnosticados com depressão e transtornos de ansiedade. Cada uma dessas dificuldades, elas sinalizam para nós possíveis soluções para a promoção da resiliência informacional e, assim, da saúde digital. Um desses sinais apontados e que interpretamos como uma base para investigações futuras, e foi bastante comum por todos esses relatos apresentados por esses estudos, é a necessidade comum desses usuários de acessar informações de pessoas que vivenciam experiências comuns de saúde, ou seja, incertezas comuns, juntamente com informações de especialistas, ou seja, articulando estes dois modos de acessar a informação, sem a necessidade de muita exposição pública nas mídias sociais, ou seja, através de canais mais diretos, menos públicos. Isso seria aparentemente o modo preferido e mais adequado na visão desses usuários. Então, esse sinal seria uma direção para se pensar em soluções digitais nesse sentido. Para facilitar análises futuras, nós categorizamos essas dificuldades encontradas em algumas barreiras, né? Aqui eu apresento 5 barreiras, denominadas de diaspóricas, barreiras mais relacionadas a tensões culturais, barreiras de desinformação relacionadas às questões de verdade, de mentira, de pós-verdade, fake news, de informações incorretas também. As barreiras de literacia, mais relacionadas aos modos de saber e fazer, ou seja, limitações próprias que as pessoas possuem de acessar e de entender determinadas fontes e informações. Barreiras relacionadas à interação, principalmente voltadas para o medo da perda da privacidade, da exposição, o medo do constrangimento, né? O medo da exposição também de seus dados publicamente, e algumas barreiras emocionais, mais relacionadas à ansiedade, ao desânimo, ao medo, às angústias, que também impedem as atividades informacionais nesse momento, digamos assim, de ruptura e de desafios informacionais
experimentado pelo contexto de saúde. Além dessa revisão de literatura, nós tivemos a oportunidade de aplicar essa ideia das barreiras, das dificuldades, em alguns estudos empíricos, né? E daí nós produzimos 2 trabalhos, um resumo publicado em um congresso internacional e um outro trabalho, um artigo completo submetido a uma revista brasileira, um periódico denominado Encontros Bíblia, né? O primeiro com mulheres migrantes brasileiras aqui em Portugal, em processo de gestação, e o segundo com mulheres mães de crianças diagnosticadas com microcefalia, né? Então, avaliamos quais seriam as dificuldades, as barreiras percebidas por essas mulheres, por esses sujeitos de pesquisa no âmbito digital. E nós pudemos constatar também algumas barreiras similares às barreiras identificadas na revisão de literatura, né? O que vem ainda a reforçar mais ainda o nosso entendimento de que essas dificuldades são bem similares. O que nós podemos tirar de conclusão, após investigar esses grupos de mulheres, é que há uma necessidade em comum, tanto das mulheres aqui em Portugal, das gestantes em migração, quanto as mães de crianças no Brasil diagnosticadas com microcefalia, que é o contexto repleto de incertezas. Há uma necessidade em comum de buscar informações relevantes que permitam reduzir as incertezas e tomar decisões informadas, juntamente com o suporte informacional. Ou seja, são 2 coisas relatadas em comum e inseparáveis por essas mulheres. Não é apenas, não se satisfazem apenas com informação, mas sim uma informação que envolva acolhimento, segurança, conforto e todo o suporte emocional que elas precisam para que tenham confiança e segurança nessas fontes de informação. Então, existe uma carência informacional, mas, ao mesmo tempo, existe uma carência emocional e de afeto, que pode ser pensada em conjunto nesses processos também de promoção da resiliência informacional. Bem, passando para mais alguns outros resultados, né? Além dessas investigações na perspectiva dos usuários, das pessoas que utilizam as mídias sociais e a informação sobre saúde nas mídias sociais, nós aproveitamos esse contexto da Covid-19, esse laboratório vivo no qual estamos inseridos, para analisar o papel das autoridades de saúde pública nas plataformas digitais neste processo de promoção da resiliência informacional. Então, foi uma oportunidade de olhar para além da perspectiva dos usuários e acessar um pouco a perspectiva dos mediadores de informação, dos agentes que são considerados como as fontes oficiais mais credíveis, de confiabilidade da informação. Então, nesse sentido, foram desenvolvidos 2 estudos empíricos em colaboração com a minha colega Pamela, de pós-doc, né, a quem eu agradeço bastante essa parceria, essa troca de conhecimento, que foi muito importante para mim, para esse estudo também, juntamente com as professoras Margarida e Maria João, né. Nós analisamos as estratégias de comunicação de algumas autoridades de saúde pública durante essa pandemia, durante esse período de incertezas e indefinições e de desinformação no âmbito das mídias sociais, especificamente no Instagram. Aí fizemos um recorte de alguns perfis de autoridades de saúde, incluindo o perfil da OMS, da Organização Mundial da Saúde, de seus escritórios regionais, do Ministério da Saúde do Brasil e também do Sistema Nacional de Saúde de Portugal, a fim de encontrar um parâmetro comparativo entre esses perfis e, assim, analisar as estratégias e as informações adotadas por eles. Nós constatamos que as autoridades de saúde apresentaram limitações
nesse processo de resiliência informacional, principalmente relacionadas às orientações sobre as questões de saúde, sobre as medidas de saúde, de modo geral, uma indefinição de posições claras e precisas sobre diversos temas, como o uso de máscaras, medicamentos, distanciamento social, dentre outros temas, que não foram alinhados, e isso tornou o ambiente informacional para os usuários mais complexo ainda, com mais incerteza ainda. E outras dificuldades também no sentido da mobilização coletiva para as medidas de saúde, ou seja, no sentido de evocar o engajamento da informação. Então, algumas dificuldades relacionadas ao uso de determinados posicionamentos ideológicos, considerando esse momento atual que vivemos, principalmente os países da América, né? Determinadas personalidades assumindo o papel de protagonistas nessas mídias sociais, chamando a população, acabou segmentando a atenção e o engajamento mais do que gerando a coesão social necessária para a confiança de informação desses usuários. Ao mesmo tempo, durante a pandemia, né, precisamos relatar também que esses perfis passaram a se adaptar, passaram a aprimorar e encontrar estratégias mais eficazes para promover a informação em saúde, né, utilizando celebridades de adesão nacional, né, utilizando bandas, músicas e outras autoridades com determinada penetração em todas as populações, e isso ajudou bastante nessa captação da atenção, nesse engajamento, nessa construção do vínculo, que é extremamente necessário quando as pessoas precisam se conectar com conexões novas, diferentes das conexões existentes em seus ambientes habituais, em seus lugares comuns, como eu falei anteriormente. Bem, partindo para mais resultados, né, dessa análise, com base nesses artigos, nesses estudos, foi possível construir um artigo mais conceitual, mais reflexivo, né, que é mais alinhado com a proposta inicial do projeto, que é aperfeiçoar determinadas categorias e temas que vêm sendo desenvolvidos por mim, né. Então, chegamos à produção de mais um artigo, denominado Emoções e Redes Colaborativas na Resiliência Informacional, que é um artigo que foi submetido também no periódico brasileiro, a revista LIINC, do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, e acredito que em breve deve ser também publicado, né? Fazendo parêntese, um daqueles artigos mencionados anteriormente sobre as autoridades de saúde pública, né, ele já foi aceito e está para ser publicado, acredito que na próxima semana, pelo periódico Comunicação Pública, daqui de Portugal. Bem, um dos pontos dessa reflexão construída neste novo artigo, que merece destaque, né? Na verdade, eu abordei várias questões relacionadas à resiliência informacional, se refere às modalidades de conexões que podem ser consideradas como favoráveis à resiliência informacional nesse ecossistema digital. E essas modalidades, elas se resumem a uma combinação entre conexões próximas e conexões novas. As conexões próximas são as conexões habituais, aquelas que fazem parte dos arranjos habituais desses atores, que também podem ser chamadas de laços fortes, usando o termo sociológico do Granovetter. E aí nós podemos incluir os youtubers de preferência, os influenciadores digitais, de preferência, seus sites, seus grupos de WhatsApp, suas conexões nas redes sociais, e entre outras. Já as conexões novas, ou conexões desconhecidas, digamos assim, que são extremamente relevantes para servirem como ponte para o acesso de informações até então desconhecidas, mas que sejam informações relevantes, né, seriam
da mesma forma, usando o termo sociológico, os laços fracos, que são outros atores diferentes, né, a esses mais habituais. Então, a combinação entre essas duas formas de redes, essas duas bases de conexões, ela é extremamente necessária para essa resiliência informacional. Manter algumas conexões base, que envolvem laços afetivos, laços de sentimentos vinculativos, com conexões estranhas, mas, ao mesmo tempo, conexões percebidas como propícias para o acesso a informações carentes, digamos assim, né? O acesso a informações até então não acessadas, mas que são extremamente importantes para a tomada de decisões sobre o contexto que se vivencia, né? Embora as conexões e laços fortes sejam percebidas como confiáveis, nem sempre elas têm a possibilidade de trazer informações relevantes, né? Informações para além da sua bolha. Então, manter essa vinculação entre essas duas bases de conexões é algo extremamente necessário para que a resiliência informacional se constitua. Bem, esse desenho ele é percebido também nos estudos anteriores da Anne Marie Lloyd sobre a transição dos refugiados, sem tratar do ambiente digital. O que nós percebemos como importante nessa reflexão dentro da ambiência digital é que essa conexão com os laços fracos, ou novos, ou desconhecidos, envolve desconfiança, medo de desinformação, medo da exposição pública, medo do constrangimento, medo da perda da privacidade e as demais barreiras já mencionadas anteriormente, né? Então, diante disso, a nossa reflexão conceitual, e aí no sentido conceitual mesmo do termo, como um caminho a seguir, aponta para a necessidade de transformação desses laços fracos, dessas conexões novas, até então desconhecidas, em laços fortes, né? Em conexões vinculativas, com confiança, com sentimentos compartilhados, né? Então, essa seria a situação ideal quando as pessoas constroem esses sentimentos vinculativos com esses laços fracos e os transformam em fortes, seria a situação ideal para a análise do processo da resiliência informacional, né? Em síntese, trazendo ainda mais essa terminologia sociológica e teórica, seria uma coesão social negociada, construída e emergente das interações entre esses atores no ecossistema digital. E essa coesão ela se dá pela sincronia entre atenções e emoções compartilhadas, né? Então, quando eu falo lá atrás que as autoridades de saúde passaram a aprender a adotar estratégias eficazes quando utilizaram determinadas personagens específicos para mobilizar a atenção das pessoas, é aí onde entra um ponto favorável à resiliência informacional. Gerar atenção, gerar emoções compartilhadas e, a partir daí, construir os sentimentos vinculativos necessários para o engajamento de informação com essas novas conexões até então desconhecidas. Bem, o artigo ele traz vários pontos reflexivos, mas esse é o que eu acho mais importante para ser apresentado, discutido aqui numa breve apresentação, né? Então, para finalizar esse raciocínio, esse pensamento, né, o que nós podemos desenhar é que os processos emocionais, eles são fundamentais à resiliência informacional e, por isso, eles merecem ser elementos de análise da resiliência informacional, né? E esses processos emocionais, eu tomei de empréstimo da teoria do Randall Collins, da microsociologia das emoções, no sentido de facilitar algumas categorias analíticas, né? Claro que elas precisam ainda ser sistematizadas e melhor desmembradas e detalhadas, né? Mas eles podem ser divididos em 4 elementos principais, né? Os sentimentos de solidariedade no ecossistema digital,
produzido pela interação entre esses atores, humanos e não humanos, que seriam os sentimentos que determinam o compromisso prolongado com as incertezas, né, e geram determinadas confianças em algumas fontes de informação. Os símbolos de pertencimento, também construídos na interação, podem ser palavras, ícones, pessoas, celebridades, youtubers, né, que ao serem incorporados pelos atores, pelos usuários no processo de interação, eles preservam e reproduzem as emoções e os valores de informação construídos e aprendidos, né? Eles acabam servindo como uma referência para esses usuários frente às informações complexas que vão surgindo e emergindo no ambiente informacional. Um outro elemento de uma categoria mais emocional seria a energia emocional, que seriam emoções adquiridas pelos usuários nas interações nessa ambiência digital. É uma espécie de capital que pode ser adquirido ou perdido. Capitais estes relacionados aos sentimentos de autoconfiança, entusiasmo, iniciativa, que motivam as atividades relacionadas à informação, a colaboração, a busca, o compartilhamento, a tomada de decisões e, além disso, também eles servem para fixar essas novas verdades, essas novas informações que são acessadas pelas conexões desconhecidas, não tão próximas, né? Os laços fracos. Então, também é um elemento importante a ser analisado dentro desse ambiente. E um outro elemento, uma outra categoria também nessa perspectiva emocional, seriam os sentimentos de moralidade, também resultantes das interações, né, tanto em grupos de WhatsApp, quanto nas interações com seus atores e fontes de informação com maior confiança, que geraram maior engajamento, né, são os sentimentos relacionados à retidão, à avaliação ou julgamento moral do que é certo e do que é errado, do que é verdade, do que é mentira, do que faz bem ou do que não faz bem, né? Esses sentimentos, eles são muito presentes nessas bolhas virtuais ou câmaras de eco, né, que acabam agindo no processo de julgamento de valor sobre a informação dentro desse ecossistema digital. Então, esses são os elementos desenhados e vistos como os pontos de partida para análise também da resiliência informacional, elementos estes favoráveis, digamos assim, à superação daquelas barreiras elencadas inicialmente, tanto na revisão de literatura quanto nas aplicações com outros usuários, né? Então, desse modo, nós acreditamos que dar centralidade às emoções também é algo enriquecedor para a análise desse processo, né? Não a centralidade absoluta, claro, considerando a agência e o papel ativo que todos os atores têm nesse ecossistema digital de promoção de resiliência informacional, mas essas atividades e emoções podem ser a porta de entrada para se acessar outras questões que envolvem essas dificuldades, esses desafios, esse caminho de transição e, por fim, a superação e a ressignificação das incertezas a ponto de construir novas literacias de informação e fazer com que as pessoas possam tomar novas decisões, né? Como eu falei no início, é uma abordagem conceitual, reflexiva, né? Que ainda está em construção, então, obviamente, nós caminhamos para um momento de construir mais perguntas do que respostas, né? Eu acho que o processo investigativo ele nos leva a esse espaço, a esse caminho de construção de novas perguntas. E a partir de agora, finalizando essa etapa, eu pretendo construir categorias específicas para poder analisar empiricamente, de uma forma mais metodológica, esses sentimentos, essas emoções, esses símbolos e essas moralidades que emergem dessas interações e que são fundamentais para a superação dessas pessoas. Bem, então, a princípio, aqui eu encerro essa minha breve apresentação, como combinado, acho que
passei um pouco do tempo, não sei se eram 20 e poucos minutos, eu acho que exagerei, não sei. Apresento também os artigos que foram publicados, né? Foram 6 trabalhos publicados, não, perdão, submetidos, né? Um ainda está em processo de submissão, né? Todos em colaboração com a professora Margarida, com a professora Maria João, com a Pamela, né? Com alunas minhas do Brasil, né? Nós também desenvolvemos trabalhos em conjunto, com pesquisadoras aqui de Portugal também, como a professora Carla Moleiro, de Lisboa. E, além dessas produções bibliográficas, né? Nós também participamos de bancas, de mestrado, juntamente com a professora Margarida, e fizemos várias outras atividades que foram possíveis nesse momento de isolamento e distanciamento, né? O trabalho não parou, o trabalho seguiu firme e isso foi muito bom, foi muito enriquecedor, né? Foi uma oportunidade que com certeza guardarei aí dentro da memória como algo muito positivo para mim este ano aqui no Digimídia. E é isso. Eu agradeço a atenção de todos aí e me coloco à disposição para algum esclarecimento. Muito obrigada, Filipe. O enriquecimento foi nosso. Queria agradecer mais uma vez a generosidade do trabalho que fizeste ao longo deste ano aqui connosco, não só pelas parcerias que foi possível montar, e fizemos aqui a referência a este trabalho conjunto com a Pamela, que também daqui a uns tempos vai fazer uma apresentação similar a esta, também vai acabar o pós-doc, mas também pela riqueza e profundidade do trabalho que foi possível desenvolver ao longo deste tempo. Queria agradecer-te por isso e dizer que foi um gosto acompanhar e espero que isto prossiga, não é? E que esta colaboração entre o Digimídia e o vosso departamento lá possa prosseguir, estou certa que sim, porque há de facto aqui muitos interesses conjuntos. Eu agora deixava então à disposição dos presentes estes minutos que ainda nos restam para questões que queiram colocar ao Filipe. Mãozinha no ar. Oscar? Como é que vais gerir o protocolo? Vamos interrompendo, mão no ar? Mão no ar aqui no Zoom. Ok. Não sei se há alguma questão, algum comentário. É o Oscar, vamos. É só isso, ok. Filipe, posso, Margarida? Claro que sim, força. Filipe, é um comentário e ao mesmo tempo uma curiosidade, uma questão, e aproveitava estares aqui connosco para colocar. Para já, dar os parabéns pelo trabalho, conforme a Margarida já mencionou, super denso e muito interessante. E nos dias que correm, sempre trazemos um contributo para aquilo que é a relevância da nossa dimensão emocional em muito daquilo que fazemos, nomeadamente no digital e no online. Só pode estar de parabéns e muito obrigado pelo aquilo que foi partilhado, foi enriquecedor. A questão e comentário e uma dúvida que aqui tinha prende-se mesmo com a pirâmide, muito inspirada aqui na teoria de redes do Granovetter, não é? Dos elos fracos e dos elos fortes que o Granovetter nos deixou. Achei curioso pegares nisso, é muito, muito interessante que o tenhas feito. A questão era só o seguinte, que inicialmente pareceu-me paradoxal, mas creio que depois respondeste, mas como disseste e muito bem, isto é uma apresentação tão sintética e de coisas tão detalhadas e tão complexas, daí a minha dúvida. A confiança naquilo que é um elo fraco que entra neste contexto da resiliência informacional é algo que à partida pode parecer paradoxal e a confiança é extremamente importante na área da saúde, não é? Mas parece-me que a solução para isso passa pelo que tu estás a dizer, primeiro de fazer essa conversão de elos fracos em elos fortes. O processo de elementos emocionais que apresentas a seguir, nomeadamente a solidariedade, etc., é também para trazer para dentro a confiança e enriquecer isso. É isso? Compreendi bem? Era mais uma dúvida. Posso ter percebido mal, Filipe? É isso? Sim, professor. Obrigado pelo comentário. Agradeço bastante as palavras inicialmente. É isso. O que eu apresentei são os resultados emocionais, nesse último slide. Mas a construção da confiança em si, a meu ver, ela se dá pela sincronia entre foco de atenção em comum e humores compartilhados. Existem emoções transitórias que todos nós sentimos ao acessar a informação, ao acessar as fontes, E essas emoções transitórias, estímulos emocionais,
À medida do momento que eles passam a serem sincronizados com uma atenção, um foco de atenção mútuo, compartilhado, bem intenso, e há uma intensificação dessa sincronia, nós conseguimos produzir esses resultados de sentimentos mais vinculativos, de solidariedade, de moralidade, os símbolos que reforçam a confiança, né? Mas a confiança, ela acaba emergindo dessa interação primária entre humores compartilhados e atenção mútua focada, né? Então seria ao mesmo tempo resultados e ao mesmo tempo elementos que mantêm a confiança, né? Porque cada vez que eles são recarregados nas próximas interações, nas próximas trocas, essa confiança também é rememorada, é relembrada e ela também é fortalecida. Obviamente que a confiança ela pode se esvair, né? Ela pode, ao passar do tempo, diluída, pode ser diluída. Perfeito, né? Então, cada vez que esses elementos, principalmente os símbolos de associação, quando eles são invocados, relembrados, aqueles YouTubes, aquelas palavras, aqueles termos que foram incorporados na memória e eles cristalizam as emoções experimentadas durante o processo de construção de confiança, aí essa confiança permanece mais prolongada, digamos assim, mais viva, né? Mais perene. Então, não sei se eu respondi, professor. Sim, respondeu, era isso, até porque isso é a transição para depois a informação ser aplicada, não é? Porque muito da confiança ou falta dela prende-se com o facto de não compreendermos como é que aquilo se aplica, se for no caso de saúde ou uma situação de saúde que uma pessoa tenha, não é? Sim. Quando efetivamente confirma que aquela fonte de informação não só é válida, como confirmou o conhecimento necessário para resolver uma determinada situação de saúde, então aí já estamos noutro universo, não é? Perfeito. Confirmou-se tudo aquilo que o Filipe menciona e se calhar já estamos a falar de um elo forte, confirmado, extravasado para outra partilha, não é? Perfeito. Quando essa informação adquire o contexto do conhecimento e da validação do conhecimento necessário para quem dele precisa, não é? Muito bem, Filipe, obrigado. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, professor. Obrigado. Já estou como o professor Nelson, precisamos de conversar isso sobre aqui não é chopp, não é? Aqui é cerveja mesmo. Mas sobre uma cerveja portuguesa da próxima vez que esteja por cá. Eu senti falta do chopp, mas aí nós podemos fazer isso na próxima rodada. Exatamente. Ok, muito obrigado. Obrigado, Margarida. Não sei se há mais alguma questão. Posso, doutora Margarida? Claro que sim. Denise? Boa tarde a todos. Denise, eu acabo Também. Troquei o seu nome e lhe chamei Daisy hoje, quando lhe enviei um e-mail de manhã, não foi? Sim. Quero agradecer imensamente pelo convite, porque foi um show a apresentação do Filipe. Parabéns, Filipe. Com certeza vou entrar em contato com você. Quero conversar. Obrigado, Denise. Você está em Portugal, quando você fala. Isso. Aqui em Portugal, você ainda está em Portugal. Estou em Portugal. Eu vou voltar para o Brasil na próxima semana, mas ainda estou aqui. Eu moro em Santos, morrendo de vontade de ir para Portugal. Estou preparando aí planos, né, para o ano que vem, se Deus quiser. Vou fazer também uma pesquisa e ter como orientadora a doutora Margarida. Mas eu quero mesmo te parabenizar, Felipe. Foi maravilha a tua apresentação, termos e os temas, assim, para mim, tudo novidade, é muito enriquecedor. Parabéns. E obrigada, professora, pelo convite para participar da apresentação do Filipe. De nada, Denise. É bom tê-la aqui. A Denise é candidata a pós-doc nos próximos meses aqui no Disney e eu achei que era uma excelente oportunidade de convidá-la para esta palestra. Mais uma vez, desculpa, chamei-lhe Daisy e foi sem querer no e-mail. Foi fantástico, foi fantástico. Que bom. Obrigado. Bom retorno, Felipe, para você aí. Vai retornar semana que vem, bom retorno. Obrigado, Denise. Boa-vinda quando puder comparecer a Portugal. Obrigada. Um abraço a todos. Cumprimentos, Denise. Não sei se há mais alguma questão, algum comentário. Pamela, não quer dizer nada? Boa tarde, é que eu estou com uma criança de 3 anos correndo no meio da sala, mas eu vou falar antes que ele saia do banho. Parabenizar a professora Margarida e o Filipe também pelo trabalho, assim como a Denise, eu conheci o tema da resiliência aqui, e ele é um tema que ainda tem muitos desdobramentos desse cenário que a gente está vivendo, né? Então, vocês
Nós ainda vamos ter provavelmente muito conteúdo para disseminar sobre essa informação, sobre esse eixo. E como colega, como brasileira, foi uma experiência muito boa, apesar, enfim, do distanciamento, Felipe, dividir esses trabalhos com vocês. Parabéns mais uma vez. Eu queria agradecer mais uma vez toda a parceria com a Pamela, que foi fundamental, não só acadêmica, não só nesse campo do trabalho, mas também no campo do afeto e das relações, né? A gente teve como construir essa base de laços fortes, digamos assim, né? Aqui em Portugal, e isso foi muito importante para o enfrentamento dessas dificuldades que emergiram aí esse ano. Então, obrigado, Pamela, é um prazer tê-la aqui falando comigo. Muito bem. Eu e a professora Maria João fomos testemunhas desta ligação interessante que se estabeleceu entre as famílias, não é? Quase do Filipe e da Pamela, enquanto dois pós-doc que nós tínhamos aqui no Digimídia, que a dada altura se viram afastados da sala, que gerava essa proximidade para as casas e para as muitas dificuldades que nós todos tivemos durante a pandemia, e foi muito bom assistir não só à parceria científica, que resultou nos papers conjuntos que o Filipe apresentou, mas também a esses laços que se estabeleceram, e isso é também uma dimensão muito importante quando recebemos investigadores convidados no Digimídia, que eu acho que é enriquecedor também deixar aqui essa memória na sessão de hoje. Bem, se calhar não havendo mais nenhum comentário, talvez possamos fechar a sessão. Não sei, Nelson, se queres dizer alguma coisa para terminar? Não, estava aqui só a ver se entretanto alguém mais entrevia para não estar a fechar já a sessão, mas sim, agradecer ao Filipe por ter passado este tempo connosco. É óbvio que era o que estávamos a falar há bocadinho, foi uma pena realmente esta questão da pandemia. Esperemos que outras oportunidades surjam, também pode ser que nos encontremos nós agora do outro lado, a Margarida ir lá, ou eu, ou qualquer outra de nós. Para nós é ótimo ter cá pessoas como o Filipe que vêm abrir temas que fazem parte do nosso trabalho, mas que ao mesmo tempo permitem um aprofundamento completamente diferente e ajudam a quem cá está a abrir horizontes, não é? Isto não é só uma questão do Filipe ganhar em vir para aqui estar no meio de nós, não é? Nós próprios precisamos disto. Isto é fundamental para que nós consigamos olhar de fora e perceber, aquilo que estamos a fazer faz sentido, as pessoas utilizam isto para alguma coisa, conseguem rentabilizar ou operacionalizar aquilo que estamos a fazer ou não. E eu acho que este trabalho do Filipe sobre a resiliência é algo muito importante, é algo que tem estado também um bocado, se calhar até mais nas áreas mais ligadas à educação, mas também aqui na área agora que ele trouxe aqui para a área de social media, é extremamente relevante o trabalho que ele faz, porque é extremamente atual e vai continuar a ser durante os próximos anos, porque as redes sociais vão continuar a aumentar a sua presença e a sua importância, e eu acho que este tipo de trabalhos, a análise das características emocionais e toda a complexidade que está ali envolvida vai ser cada vez mais importante, e com trabalhos nesta área do e-health que vai ter que aprofundar cada vez mais. E agradecer ao Filipe, agradecer à Margarida a orientação do Filipe e a todos os que se viram envolvidos com o Filipe e o receberam cá, pelos vistos, bem. E isso é ótimo. Obrigado, Filipe, e obrigado, Margarida.